Uma das ideias mais estranhas e belas que você pode ter é esta. Talvez a última música da humanidade já tenha sido composta. Neste exato momento, enquanto cidades brilham, pessoas seguem suas rotinas, e o mundo parece continuar como se amanhã fosse apenas mais um dia. Talvez o final já exista, escondido em alguma melodia, em uma partitura esquecida, em notas escritas por mãos que jamais imaginaram o futuro, porque a música tem algo que o resto do mundo raramente consegue manter. Ela atravessa o tempo. Ela sobrevive a impérios, guerras, ruínas, tecnologias e gerações inteiras. E às vezes, parece guardar mais da humanidade do que a própria história. Muito antes de você nascer, antes de satélites, computadores, motores e algoritmos, alguém já tentava traduzir em som o que significava existir. Compositores sentavam diante do silêncio, e dali arrancavam beleza, dor, esperança, medo, grandeza e fragilidade. Eles não estavam apenas escrevendo música. Talvez estivessem registrando a alma humana. Cada melodia era mais do que arte. Era memória. Era emoção transformada em forma. Era a tentativa de capturar algo que sempre escapa. O que somos por dentro. E sem saber, talvez tenham deixado não apenas o retrato do seu tempo, mas também um eco do nosso. Séculos de pensamento, arte e descoberta construíram o mundo onde você está agora. Filósofos tentando compreender a verdade. Cientistas decifrando o universo. Inventores mudando a matéria. E compositores transformando tudo isso em sentimento. Cada geração deixou algo para a próxima. E no meio de todo esse avanço, a música permaneceu como uma ponte invisível entre eras diferentes. Porque o mundo muda, mas certas emoções continuam as mesmas. Nós ainda amamos, ainda tememos, ainda perdemos, ainda sonhamos. E talvez seja por isso que certas músicas antigas ainda nos atingem com tanta força. Porque elas não pertencem apenas ao passado. Elas falam diretamente com aquilo que continua vivo em nós. A vida parece estável quando você está dentro dela. As luzes acendem, as cidades funcionam, as máquinas continuam ligadas, as pessoas planejam o amanhã como se ele fosse garantido. Mas a continuidade é uma ilusão confortável. Outras eras também pareceram eternas. Outras formas de vida também dominaram a Terra com a sensação de permanência. E ainda assim desapareceram. A diferença é que nós sabemos disso. Somos, talvez, a primeira espécie a entender que a própria continuidade pode ser interrompida. Sabemos o que aconteceu com mundos anteriores. Sabemos que civilizações podem cair. Sabemos que o progresso não é proteção absoluta. E mesmo assim, seguimos vivendo como se o fim fosse sempre um problema distante. Agora imagine um futuro onde tudo terminou. Sem multidões, sem vozes, sem ruído urbano, sem novas histórias sendo escritas. As cidades estão imóveis. Os prédios permanecem de pé como cascas vazias. O vento atravessa o que restou da nossa pressa. E em meio a esse silêncio enorme, resta apenas uma coisa: uma música, uma obra que sobreviveu quando quase tudo desapareceu. Uma partitura intacta em um mundo quebrado. Como se toda a civilização tivesse desabado. E ainda assim, algo essencial tivesse permanecido. Mas essa música não seria apenas som. Ela carregaria tudo: a dor das perdas, a beleza dos encontros, as guerras, os sonhos, a ternura, a ambição, a criação, a queda. Cada nota seria um fragmento do que fomos. Como se alguém, muito antes de tudo acabar, já tivesse entendido exatamente quem nós éramos. Como se a música tivesse sido capaz de conter a forma emocional da humanidade inteira. Não apenas o que construímos, mas também o que sentimos enquanto construíamos. Não apenas nossa glória, mas também nossa fragilidade. Talvez a última música da humanidade fosse essa.
Uma obra tão profundamente humana que continuasse dizendo a verdade sobre nós, mesmo depois do nosso silêncio. Mas esse momento ainda não chegou. Você ainda está aqui. O mundo ainda respira. A história ainda está sendo escrita. E talvez essa seja a parte mais importante de todas. Se a última música da humanidade já foi composta, então ela não fala apenas sobre o fim. Ela fala sobre agora, sobre a chance rara de existir, de perceber, de criar, de amar antes que o tempo passe, de continuar antes que a continuidade se rompa. Talvez o verdadeiro sentido dessa última sinfonia não seja anunciar a nossa ruína, mas nos lembrar que a nossa existência é frágil e, justamente por isso, preciosa. E talvez, se tivermos lucidez, cuidado e um pouco de sorte, essa música final permaneça para sempre apenas como hipótese, uma obra pronta, silenciosa, esperando por um fim que nunca chegou.